Olá pessoal, seja muito bem-vindo todos aqui à nossa disciplina, né, de harmonia e arranjo, tá? Que a gente está estudando agora encadeamento de acordes. Bom, nessa disciplina de harmonia e arranjo, estudo dos encadeamentos de acordes, agora nessa última aula a gente vai trabalhar alguns conceitos relacionados ao que eu acabei de fazer aqui, tá? Eu fiz uma harmonização em bloco, ou seja, cada nota da melodia dessa música tá? Eu coloquei um acorde. Então, para cada nota da melodia, eu inseri um acorde. E aí a gente vai ver aí algumas possibilidades de se trabalhar esse aspecto aí dentro do contexto da música popular tonal, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, imagine que a gente está tocando, né, uma música no estilo bossa nova, jazz, MPB, que já pressupõe a possibilidade de utilização de dissonâncias. E nesse tipo de música, a gente sempre tende a trabalhar com acordes de 4 sons, chamadas tétrades. Tá? E aí a gente precisa fazer um arranjo a 3 vozes, que a gente só tem 3 instrumentos melódicos aí para desenvolver, além da bateria, do piano e do contrabaixo, que é a seção rítmica. Bom, nesse sentido, se a gente precisa desenvolver um arranjo trabalhando essa estética da dissonância, ou seja, trabalhando a estética com 4 notas, né, com acordes de 4 notas, as tétrades, e eu só tenho 3 vozes para trabalhar, 3 instrumentos melódicos para trabalhar esse arranjo, o que a gente precisa dar prioridade? A gente vai ter que dar prioridade para as guide notes, terças, sétimas, nos acordes maiores e menores, e quinta diminuta, quando o acorde é meio diminuto ou diminuto. Tá? E desenvolver também, dentro dessa estética, a possibilidade de inserir algumas tensões, nona, 13ª, 11ª, de acordo com a função do acorde, né, que a gente está trabalhando aí. Vale destacar que, nesse sentido, a gente pode suprimir, no caso dos acordes maiores e menores, a fundamental e a quinta, e colocar a terça e a sétima aí, escolher uma dessas dissonâncias. Né? No meio diminuto, a gente pode dar prioridade para a quinta diminuta, suprimir a fundamental. A terça também, às vezes, pode ser suprimida nesse caso e dar prioridade para essas dissonâncias ou não. Tá? E aí, nesse sentido, vale destacar que as outras notas, a fundamental e a quinta, quando elas estão suprimidas, a seção rítmica pode estar desenvolvendo essas notas. Né? Com certeza o contrabaixo vai reforçar as notas, né, fundamental dos acordes. Então, nesse processo, a gente vai seguir essas prioridades, como estão vendo aí na nossa tela. Algumas observações que eu gostaria de destacar aqui é tomarmos muito cuidado com a nona menor quando a gente for trabalhar esses nossos arranjos. Então, quando ela aparece, tente colocar o máximo possível notas intercalando essa nona menor, tá? Porque esse intervalo é chamado de diablos em música popular. É um apelido que vem inspirado no Diablos em Música, no trítono, na música renascentista e na música de concerto, que a gente tende sempre a trabalhar com muito cuidado esse intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta, né, que é uma dissonância bem complexa. E aí aqui na música popular a gente tem que tomar cuidado com essa nona menor, principalmente quando a gente inverte, por exemplo, o acorde com sétima maior e coloca a sétima no baixo, esse intervalo de repente aparece, tá? Então tomem cuidado com esse intervalo para não soar mal, tá? Lógico que não é proibição de se tocar esse intervalo, tá? Ele vai dar uma sonoridade diferente, às vezes é uma coisa interessante para aquele momento, tá? Então fiquem atentos. A gente também pode evitar o intervalo de semitom entre a primeira e a segunda voz, entre as vozes mais agudas, porque isso tende a ofuscar a melodia ali, nesse intervalo começa a gritar, né? Essa dissonância grita demais quando está no agudo e aí pode ofuscar a melodia, a não ser também que você queira trabalhar esse processo aí, tá? Então depende do aspecto estético. Na harmonização com tétrades, a 4 vozes, né, a gente evita dobrar notas.
porque a gente já tem 4 vozes, a gente está trabalhando com tétrades, dá para trabalhar todas essas vozes, e se você quiser suprimir alguma e colocar uma dissonância, esse é um procedimento interessante. Então, evitem fazer esse dobramento de notas em uníssono e oitavas. Evite intervalos superiores a uma oitava entre vozes vizinhas, entre vozes adjacentes, tá? Então, se eu estou tocando lá o primeiro saxofone, o segundo saxofone, eles estão muito próximos, eles são vizinhos, vozes vizinhas. Então, a gente evita intervalos superiores a uma oitava, até para não poder prejudicar a tessitura e a sonoridade desse meu arranjo, ok? Algumas substituições que a gente pode fazer em cima dos acordes que a gente vai escolher aqui, tá? A sexta maior substitui a sétima maior em acordes maiores, tá? Principalmente quando a gente tá com a melodia, né, nesse acorde, e essa melodia é a fundamental do acorde, tá? Então, para não obscurecer e a sétima maior não entrar em choque com essa fundamental, a gente opta pela sexta, tá mais distante, evita aquele intervalo de semitom. A nona, né, ela vai substituir a fundamental, a quinta do acorde, seja maior, seja menor, seja aumentada. A 11ª substitui a terça ou a quinta dos acordes menores. Tá? A 11ª vai substituir tanto a terça dos acordes menores quanto a quinta justa dos acordes menores. A 11ª aumentada, ela dá uma intenção, né, uma sonoridade lídio. Tá? Então, ela pode substituir a quinta do acorde de dominante ou do lídio, a quinta do subdominante com sétima menor também é bem interessante, dá uma sonoridade muito característica do baião, né, da música nordestina, é bem interessante. A 13ª substitui a quinta dos acordes dominantes, ok? Então essa é uma possibilidade interessante. A gente vai também evitar substituir as notas dos acordes que estejam abaixo da tessitura de um Fá2, esse Fá aí, tá? Então a gente evita de substituir as notas dos acordes que estão aqui abaixo. Por quê? Porque eles vão ocasionar uma dissonância, e no grave essas dissonâncias tendem a embolar, tá? Falando em embolar, né, no aspecto da dissonância, vale destacar uma regrinha muito interessante, que não é bem uma regra, mas é um aconselhamento, que é o limite de intervalos graves, tá? Aqui no Brasil a gente chama de LIG, tá? Lá nos Estados Unidos os arranjadores chamam de Low Interval Limit. É um conceito que define o limite de altura na região grave, né, para o grave, em determinados intervalos que podem ser claramente percebidos. Então a gente tem um limite, dali para cima a gente começa a trabalhar a possibilidade de desenvolver alguns intervalos. Daqui para baixo, né, desse limite para baixo, a gente evita trabalhar, tá? Isso quer dizer que tocar esses intervalos abaixo das alturas definidas aqui nessa tabelinha que vocês estão vendo aqui na tela, a gente acaba correndo o risco de termos um som embolado, lamacento, indistinto, confuso, tá? Então é importante. Só que isso aqui é uma regra, não é uma regra fixa, tá? Porque tem até grandes compositores que querem esse tipo de sonoridade na sua composição, aí uma composição mais de vanguarda, alguma coisa assim, tá? Numa composição mais tradicional a gente evita esses aí, tá? Então, a segunda maior aí a gente trabalha o mais grave possível, seria essa. Daí para baixo a gente evita esses intervalos para baixo desse limite que está desenvolvido aqui na tela. Bom, falando da harmonização de tétrade a 3 vozes, um exemplo interessante é esse que a gente está vendo aqui na tela, tá? Em que eu trabalho as notas do acorde, né? As notas, as guide notes, as notas mais importantes, dou ênfase para elas e vou revezando entre elas e outras notas, mas eu também trabalho algumas tensões, visto que essa técnica está sendo utilizada numa estética mais dissonante, de bossa nova, jazz, né, samba, funk, que é fusion, que é um estilo que abarca essa sonoridade mais dissonante. Então veja aqui, ó, que eu estou trabalhando nesse acorde de Fá com sétima maior, que a melodia já está posta aqui, eu coloco alguma 13ª, tá? Dou preferência para essa 13ª,
e eu desenvolvo esses aspectos. Veja que às vezes eu não toco a fundamental do acorde, tá? A não ser que ela esteja na melodia em algum momento, mas eu deixo por conta aí do contrabaixo. Veja que as notas que estão entre parênteses aqui são as dissonâncias. Então o Ré aqui é a 13ª, né? O meio de minuto, o Si meio de minuto aqui, eu trabalho ele, né, sem inserção de dissonâncias. O Mi com sétima aqui eu estou trabalhando uma 13ª também para dar uma sonoridade mais interessante, tá? Aqui no Mi bemol mesma coisa. Tá? O Ré com sétima, que eu coloco às vezes uma nona aumentada, que é bem interessante. Uma coisa que a gente precisa sempre se atentar, a notas que estão, né, síncopas, que estão antecipando notas de compassos seguintes, eu já penso essas notas no acorde seguinte, tá? Eu penso ela como antecipação. Então aqui veja que aqui nesse último extremo aqui do quinto compasso, essas notas aqui já estão sendo harmonizadas com Sol com sétima. Na verdade o Sol com sétima originalmente ele está nesse compasso aqui, mas como essa nota melodicamente é antecipada, eu já coloco o Sol com sétima aqui, tá? Coloquei a nona aqui, também é uma possibilidade de desenvolver a nona também. E veja que aqui eu estou trabalhando com a posição um pouquinho mais fechada nesse sentido, tá? Então vamos ouvir aqui este exemplo. Para harmonização a 4 vozes, Sol e A4, ou harmonização em bloco a 4 vozes, com tétrades, um exemplo interessante é esse aqui, em que às vezes, pessoal, eu coloco um acorde que não está sendo praticado aí na harmonia de uma forma geral, mas como forma de acorde de passagem, tá? Então, às vezes eu posso colocar uma dissonância aqui, um acorde de passagem, um acorde que é um dominante para o acorde que eu estou andando ali, tá? Como ele está ritmicamente sendo tocado de forma mais rápida, tá? Intercalando ali as notas do acorde em vigência naquele compasso, eu posso desenvolver isso aí. Por isso que eu estou colocando o acorde de Sol com sétima, eu coloquei nona, 13ª aqui, nessa parte da melodia aí, que isso aceita e não descaracteriza o acorde em vigência que está sendo tocado na harmonia, tá? Não preciso fazer com que a harmonia mude, né, a base lá, né, os instrumentos de base mudem esse processo não, tá? Isso é uma coisa que é tranquila. A mesma coisa, vejam que as dissonâncias aí, sexta e nona, eu estou trabalhando aqui sempre entre parênteses, eu marquei aqui entre parênteses. Tá? Às vezes tem uma nota que eu percebo que aquela nota é uma nota cromática, é uma nota que vai resolver, né, no contratempo posterior, uma espécie de bordadura, alguma coisa assim. Eu posso tratar aquela nota com um acorde que não o acorde vigente naquele compasso, como acontece aqui. Se essa nota é uma nota cromática e ela vai resolver, eu posso trabalhar o acorde cromaticamente. A base também não precisa ser modificada nesse contexto, tá? Isso porque a parte rítmica já dá conta desse processo, dessa transição, tá? Então aí por isso que eu coloquei um Sol com sustenido menor com sétima e 11ª, porque é exatamente o próximo acorde, o acorde desse compasso aqui, desse trecho, desse compasso, que eu estou desenvolvendo, né, com uma diferença de meio tom. Ok? Então, meio tom abaixo, eu faço esse processo. Então, todas as notas acabam tendo esse efeito de cromatismo. Okay? E aí, mesmo processo, o acorde Ré menor com sétima aqui, eu coloquei uma nona e assim por diante. Veja que esse acorde aqui no final desse compasso, eu trabalhei ele já no Sol com sétima, já estou meio que antecipando o Sol com sétima que vai entrar logo na sequência ali, ok? Então, uma possibilidade. Mesma coisa que o Dó com nona, o ideal seria ele entrar no último compasso aqui, mas vejam que eu já estou antecipando ele, tá? Para trazer essa sonoridade, visto que isso acontece na melodia, ok? Então vamos ouvir esse exemplo aqui, bem interessante, que traz essa sonoridade interessante.
Bom, pessoal, se a gente for desenvolver os nossos arranjos, a tendência sempre é construir os acordes sempre nas posições fechadas. É a posição que geralmente a gente desenvolve a construção dos acordes, em terças superpostas ou nas inversões, né, desse aspecto. E aí a gente chama isso de posição cerrada ou posição fechada. Entretanto, esse tipo de posicionamento, ele traz uma sonoridade mais densa, mais dura, e também, às vezes, ele impacta na possibilidade de não trabalharmos as melodias de forma confortável na tessitura natural dos instrumentos. Tá? Então, vamos supor que eu estou tocando lá uma melodia e determinado saxofone, aquela nota fica muito aguda para ele. Então a gente pode desenvolver esses acordes na forma fechada e depois trabalhar essa técnica aqui do drop, que a gente vai abrindo esses acordes e aí espaçando mais essas vozes, desenvolvendo uma possibilidade sonora bem mais interessante e confortável em relação aos nossos instrumentos. Alguns instrumentos precisam ser desenvolvidos com essa técnica porque fica difícil tocar, por exemplo, posição fechada. A guitarra, o violão, né, tem essa dificuldade, tá? Então, a técnica do drop, no caso o drop 2, que é o primeiro exemplo aqui que a gente está vendo, ela consiste basicamente na transposição, no deixar cair, até o termo em inglês é esse, né? Drop é deixar cair, de uma das notas do acorde oitava abaixo. Tá? Então aqui o drop 2 é um exemplo que eu trago aqui. Dó, Mi, Sol, Si. Vejam que a segunda nota mais aguda, que é o Sol, eu estou transpondo para oitava abaixo. Eu estou tocando ela no grave e aí o que acontece? Eu destaco a nota mais aguda. Então a melodia ela fica mais destacada, ela tende a embolar menos em relação às outras vozes. Tá? Então essa é uma possibilidade. Já o drop 2, a nota que a gente vai transpor, que a gente vai deixar cair aí oitava abaixo, é a terceira nota mais aguda. Tá? Então, no caso aqui, do Dó, Mi, Sol, Si, veja que o Mi, que é a terceira nota mais aguda, eu oitavo. Nessa aqui a gente não tem tanto o destaque da melodia, mas é bem interessante porque a sonoridade fica mais aberta aí em relação ao grave. Já o drop 2, 4, tá? 2 mais 4 é uma técnica interessante de transposição, tá? Que a gente vai trazer duas notas da posição fechada dos acordes para o grave, tá? E isso acontece de forma bem interessante porque a sonoridade do acorde fica mais aberta em relação aos outros drops. E isso traz uma possibilidade sonora mais leve um pouco em relação às possibilidades anteriores e à posição cerrada, a posição fechada, tá? Um exemplo legal para a gente desenvolver aí os nossos arranjos é a música Black Orpheus, do Luiz Bonfá, também chamada de Manhã de Carnaval. Tá? Essa música está no estilo de bossa nova, então ela já tem essa estética da dissonância incluída no seu contexto musical aí, no seu contexto estilístico, e aí a ideia é a gente poder trabalhar a inserção de acordes, aqui eu vou trabalhar acordes fechados na maior parte das vezes, com a inserção de alguns acordes de passagem aí nas notas da melodia. Tá? Então, essa primeira nota aí, esse Mi aqui, tá? Que está na cruz, eu vou poder inserir e entender esse acorde como, né, essa nota como uma nota de um acorde, por exemplo, dominante que vai resolver no Lá, para dar essa sensação de tensão que pede resolução no Lá, que é o primeiro acorde ali. Entretanto, eu posso trabalhar, por exemplo, como se fosse um substituto da dominante, um subquinto, né? Aí no caso pode ser um Si bemol com sétima e 11ª aumentada, que tem essa função aí. E aí eu vou colocando as notas, né? O Mi seria a 11ª, aí eu coloco um Ré, coloco um Si bemol, tá? Que é a fundamental, tá? Coloco um Lá, que é a sétima. Então eu vou desenvolvendo dessa forma. Tá? Em cima do Lá menor com sétima, bom, eu já tenho a nota Dó aqui, que é a terça. Então eu vou inserindo, ó, tenho Lá, fundamental, o Sol, que é a sétima, e coloquei aqui a quinta aqui. Tá? Eu optei por não substituir, não inserir dissonâncias nesse caso aqui. Okay? Bom, em cima desse Si aqui, tá?
eu vou poder colocar, por exemplo, aqui, entendendo que Si faz parte de um Sol com sétima, tá? Que é um acorde que está dentro dessa tonalidade aí. Tá? E que ele já tem essa nota dentro desse acorde, eu posso entender que Sol com sétima, tá? É a terça, vou colocar o Sol que é fundamental, a sétima e a quinta. Posso trabalhar dessa forma. Esse Sol com sétima, depois ele vai terminar e ele vai desembocar num Lá menor com sétima, que não é uma resolução tradicional, né? Uma resolução de dominante resolvendo na tônica, mas que tem uma movimentação interessante, né? Visto que essa nota ela está dentro aqui, né? Esse acorde está dentro da natureza harmônica desse compasso. Então eu coloco, eu já tenho Lá aqui na ponta, eu coloco o Sol que é a sétima, o Mi que é a quinta e o Dó que é a terça. Tá? E aí, aqui, esse Si meio diminuto, né, que já está com o Lá grafado aí, eu só vou inserindo as notas do Si meio diminuto. Tá aqui, já fiz esse processo. Daqui eu vou colocar o Mi com sétima, beleza, o Mi com sétima já está com Sol na ponta, então eu vou completando as notas, né, desse acorde. Eu substituí a fundamental pela nona bemol aqui, tá? Então, em vez de colocar Mi, eu coloquei a nona bemol, que é uma dissonância interessante. E aí continuei esse processo, tá? Também desenvolvi esse mesmo acorde aí em cima da nota seguinte, né? Que visto que a nota seguinte também está dentro desse acorde, então eu só troquei as notas aqui. Em cima do Lá menor, tá? Eu continuei trabalhando no Lá menor com sétima, aqui eu coloquei a sétima no baixo, ok? E aí, em cima desse Si meio diminuto, não tenho nada, né? Tem só pausa, então eu já vou para outra nota. A outra nota, como ela também está antecedendo um acorde de Lá menor com sétima, então eu vou pensar ela da mesma forma que eu pensei no início da música aqui, tá? Estou pensando num Si bemol com sétima, décima primeira, visto que esse acorde ele tem uma sensação de dominante, né? Substituto da dominante que pede resolução no Lá. Mesma coisa, Lá menor, eu vou colocar as notas do acorde de Lá, né, para acompanhar essa nota da melodia, que é a nota Dó, a terça, que faz parte aí. Bom, aí eu vou seguindo nesse mesmo processo. Aqui eu optei por colocar um Mi menor para ficar diferente, né, do acorde anterior lá, né, do Sol com sétima. Eu coloquei um Mi menor aqui, tá, que é um acorde que pertence à tonalidade de Lá menor, então isso é interessante eu poder trabalhar essa transição, essa movimentação harmônica intermediária. Tá? Um Lá com sétima, eu estou usando o Lá com sétima aqui porque esse Lá com sétima ele vai resolver no Ré menor com sétima, que é o acorde que já vem grafado na música. Tá? Então, como essa nota Lá está aqui, eu preencho ela com as notas do Lá com sétima, tá? Para que eu possa resolver nesse Ré menor com sétima, que já tenho lá, então preencho com as notas em questão. Aqui eu tenho o Sol com sétima, mesma coisa, eu preencho, faço esse processo aqui nessa outra nota, né, com as notas do Sol com sétima. Eu optei por não colocar dissonâncias além da dissonância que já está no Sol com sétima. Dó com sétima maior, tá aqui, ó, coloquei dessa forma aqui, ok? Então, essa é a natureza que eu vou desenvolvendo o meu arranjo, tá? Eu posso inserir algumas notas que pertencem à tonalidade, né? E posso também trabalhar notas que são dominantes, secundárias, substitutos da dominante, coisa, né? Diminuto, posso trabalhar também, tá? Coisas que a gente possa desenvolver aí a variação harmônica intermediária entre os acordes que já estão grafados. Isso não quer dizer, essa inserção desses acordes, não quer dizer que eu preciso colocar esses acordes lá na seção rítmica. A seção rítmica pode continuar tocando apenas o Lá menor, aqui o Si meio diminuto, o Mi com sétima. Esses acordes aqui, eles são de passagem, tá? Lógico, se eu estiver trabalhando algum elemento de convenção em que eu quero destacar essa melodia intermediária, eu posso jogar isso para minha seção rítmica, posso fazer o piano e o contrabaixo, fazer essa harmonia, mas não há necessidade, porque esses acordes intermediários que eu enxertei aqui, eles vão servir como uma espécie de passagem, tá?
dos acordes que estão soando de forma mais definitiva e cadenciada no tempo do ritmo da música. Então agora vamos ouvir o nosso arranjo para que vocês consigam perceber essa inserção de acordes, né, em bloco em cima das notas da melodia, e aí possam perceber como que esse processo vai ser evidenciado no desenvolvimento da peça. Vejam que a sonoridade que a gente está trabalhando aqui é uma sonoridade mais tensa, mais densa, mais dura, porque os acordes estão na posição fechada, as notas estão muito compactadas. Então uma opção é fazer aquelas técnicas de utilização do drop, de eu pegar uma das notas e jogar oitava abaixo. Tá? Então ó, uma possibilidade aqui seria essa aqui, ó, eu pegar esse Si, colocar aqui oitava abaixo, tá? E começar a desenvolver esse processo. Ó. Esse Lá aqui eu coloco oitava abaixo, tá? Vamos colocar aqui esse Sol que eu coloco oitava abaixo, né? Esse Sol que também coloco oitava abaixo. Olha, eu comecei a abrir os meus acordes, tá? No caso esse Si, talvez esse Fá aqui eu colocar aqui oitava abaixo. Então eu começo a abrir os meus acordes, o meu acorde aqui, ó, essa nota Fá aqui, ó, colocar oitava abaixo. Eu começo a abrir e deixo a possibilidade da sonoridade ficar um pouco mais leve, tá? Então, vamos ouvir como é que ficaria isso com essa possibilidade que eu já fiz anteriormente aqui, que vocês vão perceber que a sonoridade fica um pouquinho mais leve. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Todas essas reflexões que a gente trabalhou, tudo isso que a gente desenvolveu aí, espero que vocês possam sintetizar e aplicar aí nos seus arranjos, tá? Para enriquecer cada vez mais a sua forma musical, a sua expressão musical. Certinho? Então, bons sons e até a próxima!